Ué, tem que explicar algumas coisas aí. Ministra do Lula gasta valor milionário em gráfica fantasma. Lógico, isso aí precisa ser explicado. Uma outra coisa muito estranha também é o seguinte: o Barba está proíbe, né, entradas de celular em seu gabinete, meu amigo. E até a CNN, que fez um L, né, achou meio esquisito, deu essa notícia rindo para não chorar, né, porque afinal de contas eram eles que diziam o tempo todo e falavam, né, do presidente autoritário que tinha o que esconder, né, o presidente com a síndrome de ser antidemocrático, né, que fazia as coisas escondidas. Que história é essa de se reunir com os generais? O que eles tanto conversam ali escondidos? Mas nunca ouvimos falar de maneira nenhuma do Bolsonaro, por exemplo, cerceando, por exemplo, a própria imprensa do direito de fazer a cobertura de qualquer evento do capitão. E detalhe, o pior de tudo ainda, né? Um presidente que proibisse seus convidados de entrarem com um aparelho celular em sua reunião, né? A CNN falou sobre isso. Nós vamos tratar esses dois assuntos, tá? Do Lula, no mínimo, tem que explicar para nós, através da sua ministra do Turismo, que já está protagonizando aí questões escandalosas de gastos milionários com gráficas fantasmas. E agora essa atitude nada trivial e convencional de um líder de uma casa do povo, de uma casa popular, de ter, né, os seus convidados serem proibidos de entrar com celulares. Que ocultismo tenebroso que é esse aí, gente, né? Vamos ouvir. A informação que a gente tem, e a Juliana Lopes vem daqui a pouquinho, nossa grande repórter, é que houve algumas proibições para a reunião. Assessores não foram permitidos para entrar. Mais do que isso, celulares ficaram todos do lado de fora. Mas um dos ministros com quem eu tenho falado conseguiu levar um celular escondido. Depois eu vou perguntar para ele. O que ele me disse até agora? Que inicialmente, Luiz Inácio Lula da Silva deu lugar de fala para as mulheres. Algumas mulheres ministras discursaram, falaram sobre propostas. Lula, em um primeiro momento, não fez um puxão de orelha para os ruídos dos últimos dias dos ministros. Por exemplo, Carlos Lupe, da Previdência, falando em mudar a reforma previdenciária. De outro lado, Rui Costa, da Casa Civil, dizendo o contrário. Ou quando tivemos o ministro da Defesa defendendo aqueles bolsonaristas em frente aos quartéis generais e o ministro da Justiça falando em incubadora de terroristas. Mas ele disse o seguinte, Lula, que neste primeiro momento não se deve criar ruídos, não se deve criar desgastes. É o momento de sentar e, quando tiver algum pronunciamento, alguma fala, levar ao setor de comunicação do governo federal. Ah, tá bom. Bom, aí você vê que eles enxugam, eles passam pano, né? Para falar que não deu a notícia, falaram rapidinho. E o presidente proibiu entradas de celulares, mas teve um ministro lá que entrou com o celular escondido. Ou seja, que absurdo, né? Ou seja, vamos lá, gente, ordem dada, né, ela tem que ser cumprida, ainda mais quando você é subordinado de alguém. Se você não concorda e no âmbito político, você tem que sair fora. Agora, que ministro é esse do Lula que entrou com o celular escondido após a proibição dele? Aí você já vê que tipo de gente que é essa, que não respeita nenhum ao outro. E que tipo de presidente é esse que proíbe as pessoas entrarem com o celular numa reunião de ministérios? Ué, não é uma reunião de uma sociedade secreta nenhum, não é um negócio pessoal, não vai se discutir intimidade ali, né, de ninguém. Né? Que tipo de reunião que é essa? Uma reunião de agentes públicos feito numa casa pública, né? Com um representante público, se proibir a questão de celulares. Isso aí não pegou bem para o governo do Barba, né, meu amigo? Esse que é o grande detalhe. O presidente Barba tem proibido ministros e assessores de ingressarem com celulares no seu gabinete.
Não pode mais a partir de agora. O petista teme gravações e possíveis vazamentos de dados das reuniões, né? Existe uma máxima e um ditado que diz muito claramente: quem deve não teme, e esta é uma máxima aí para esses caras. De acordo com auxiliares do petista que for entrar, né, na sala do Barba, precisa deixar o aparelho na antessala antes de se dirigir ao chefe do executivo. As informações foram levantadas pelo site Metrópolis, que confirmou que de fato ninguém, meu amigo, chega perto do Barba, né? Porque o Barba, ele tem uns deslizes mesmo, né? Lá na sua assinatura de posse com a sua caneta Montblanc, né? Lá com a sua Montblanc, ele assina lá uma caneta de R$7.000, ele assina lá na hora que ele está assinando o seu documento de posse, ele fala com o Arthur Lira, né? Rapaz, nem imaginava que eu fosse ganhar essa eleição, né? E o Lira faz assim, ó. Ou seja, meu amigo, você é doido demais. Então, acho que alguém orientou ele, falou para ele o seguinte: Barba, como você fala demais, e a própria Bíblia diz, né? Isso é uma máxima bíblica, é uma afirmação da palavra de Deus que diz que da boca sai o que o coração está cheio. Como o coração do Barba está cheio de alguns planos aí, né, meu amigo, que não seriam muito bons serem filmados e gravados para depois serem vazados, ele falou: faz o seguinte, como nossas conversas aqui são as conversas meia, né, sabe como é que é, né? É melhor ninguém entrar com o celular aqui para o negócio não ficar ruim para mim, né? E já vamos falar também sobre ela, meu amigo. Ela que tem dado um baita de um trabalho aí para o Barba, que é a ministra do Turismo do Lula, que tem que dar algumas explicações. Antes de mais nada, claro, quero convidar você a estar participando comigo de um projeto extraordinário, onde você pode garantir aí uma renda mensal entre R$2 a R$7.000 por mês, trabalhando com uma equipe fantástica que vai ensinar você a ganhar dinheiro trabalhando pela internet. Rodrigo, de que forma eu já posso então fazer parte desse esquema aí, ó? Esse esquema é o seguinte, meu amigo, é 3 cliques. O primeiro é um like, o segundo você clica no link da descrição e o terceiro é o clique que te dá o direito a começar a trabalhar hoje ainda com a nossa equipe, tá? Link na descrição. Vai lá, e se você conhece alguém que está precisando também, compartilhe esse vídeo com esta pessoa, tá? Seja também generoso, ajude, coopere, que é muito importante, tá? Link na descrição. Mude a sua vida, transforme a sua história com esta incrível oportunidade de trabalho. Dê o seu like, ele é muito importante para nós. Inscreva-se no canal ativando aí o sininho das notificações. Eu estou contando aí com a sua participação. Gente, e essa ministra do Lula aí? O nome dela é Daniela Carneiro, que coleciona denúncias em menos de um mês de cargo, né? E a imprensa evita falar dela, né? É impressionante como que essa turma evita falar o óbvio do que ela tem que explicar, né? A Oeste traz aqui uma matéria bem compacta, mas que nos coloca muito por dentro do que está acontecendo. Você vai acompanhar comigo aí, ó. A ministra do governo Lula, Daniela Carneiro, ela que é do União Brasil do Rio de Janeiro, segundo informações obtidas aí pelo jornalismo, a senhora Daniela Carneiro, gente, ela gastou a bagatela de R$1 milhão, meu querido. R$1 milhão em gráficas fantasmas, ou seja, gráficas que, se você for procurar aí um endereço para você imprimir o panfletinho da tua padaria, não existe, meu irmão. Durante sua campanha, que inclusive a elegeu. A denúncia foi feita pelo site Metrópole. Olha só que coisa. O site Metrópole investigou, tá? E denunciou. Portanto, nesta segunda-feira, a semana já começando quente aí, que Daniela declarou os gastos em que empresas fantasmas
que estão no nome de um assessor da Prefeitura de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, cidade em que o prefeito é marido da ministra, conhecida como o Vaguinho, né? Ela mudou o nome dela, né? A Daniela do Vaguinho, ela trocou esse nome porque estava muito em alta, assim, associado à questão dos milicianos, lá, vocês sabem disso. Mais de R$500 mil foram pagos a empresas Rubra Editorial Gráfica Limitada e a Printing Media Limitada, ambas em nome de Felipe de Souza Pegado, né, que ocupou aí o cargo de assessor do setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo. E precisa explicar, tá? Olha, dê o seu like, comenta, compartilha, é muito importante mesmo, tá? E nós seguimos aqui com a notícia e com a informação para você. Vamos lá.